Há um tipo de dor que quase nunca recebe um nome claro. Ela não aparece como agressão explícita, nem como conflito aberto. Ela se infiltra devagar, com a paciência de quem sabe que ninguém vai apontá-la. E quando você percebe, aquilo que deveria ser abrigo já virou um lugar onde o corpo se mantém em alerta, como se estivesse sempre prestes a ser chamado ao tribunal. Você já se perguntou por que, para algumas pessoas, permanecer próximo da própria família significa adoecer por dentro? Em que ponto o afeto deixa de nutrir e começa a consumir? E por que, em certos lares, aquele que percebe demais acaba sendo tratado como o problema, como se lucidez fosse provocação? Carl Jung intuía algo que raramente se diz sem hesitação. A família não é apenas um conjunto de pessoas convivendo sob o mesmo teto. Ela é um sistema psíquico vivo, um campo invisível com leis próprias. Nele existem pactos silenciosos, papéis herdados, expectativas instaladas antes mesmo de você ter palavras para contestá-las. Romper com esse campo não é só afastar-se de indivíduos. É tocar raízes profundas, memórias emocionais, lealdades antigas, vozes internas que se confundem com a sua própria identidade. Talvez ninguém tenha colocado isso em palavras para você, mas o corpo sempre soube. A tensão constante nos ombros, a respiração curta em encontros familiares, a sensação de estar em dívida mesmo quando não fez nada. Uma culpa que surge sem causa aparente, como se amar significasse dever algo para sempre, como se existir fosse uma prestação interminável. Famílias constroem narrativas para sobreviver, e nem todas essas narrativas são verdadeiras. Algumas funcionam como um teto improvisado, impedem que a casa desabe, mas esmagam quem vive embaixo. Há histórias repetidas como dogmas. Aqui somos unidos, aqui se respeita, aqui é tudo pelo bem, que na prática servem para manter o equilíbrio do sistema, mesmo que esse equilíbrio exija o sacrifício emocional de alguém. Jung observava isso no consultório. Pessoas sensíveis, inteligentes, profundamente perceptivas, adoecendo não por fragilidade, mas por estarem despertas demais em ambientes que exigiam inconsciência. Lugares onde certas verdades não podiam ser ditas sem ameaçar o frágil arranjo. Lugares onde o silêncio era chamado de maturidade e a dor de exagero. Em toda família existe uma história que não pode ser contada até o fim. Um desconforto que nunca foi elaborado. Um padrão que se repete sem explicação clara. Para o sistema continuar funcionando, alguém precisa carregar esse peso. E quase sempre, esse alguém é justamente quem sente mais. Não por escolha, mas por sobrevivência. A sensibilidade nasce muitas vezes como instrumento de defesa. A necessidade de prever o perigo, de perceber o clima antes da explosão, de ajustar o próprio comportamento para evitar conflitos que não se resolvem, apenas se escondem. Só que essa mesma sensibilidade, com o tempo, vira ameaça. Porque quem percebe demais começa a enxergar aquilo que o sistema precisa negar. E todo sistema sustentado por negação cria mecanismos para proteger sua fantasia. Assim surgem as etiquetas: o ingrato, o difícil, o frio, o egoísta, o dramático. Não importa o que você diga, o rótulo serve para manter a estrutura. Porque se a verdade for encarada, muita coisa desmorona. Talvez você reconheça isso na própria história. Talvez tenha sido acusado de ser complicado apenas por tentar impor um limite. Talvez tenha aprendido cedo que pertencer significava engolir, que lealdade significava suportar, que amor era sinônimo de tolerar o intolerável. E pouco a pouco, algo foi se apagando dentro de você. Não de uma vez, mas em concessões diárias, pequenas desistências internas que ninguém viu. Este tema não é um convite ao ódio, não é uma defesa de vingança, é um olhar para a sanidade, para o ponto exato em que continuar presente se transforma numa forma lenta de autodestruição.
Jung chamaria esse movimento de individuação, o momento em que a psique exige separação para não enlouquecer. E às vezes, essa separação dói mais do que qualquer abandono externo, porque obriga você a abandonar uma fantasia antiga, a de que se tentar mais um pouco, tudo finalmente vai melhorar. Respire fundo. Nada aqui é acusação, é um sussurro de lucidez. E a partir daqui, vamos caminhar entre o consciente e o inconsciente para entender por que, em certos casos, ir embora não é abandono, é retorno a si mesmo. Se esse início já colocou em palavras algo que você sentia, mas nunca soube explicar, deixa um like e se inscreve no canal, de forma simples, como quem faz um pequeno compromisso com a própria clareza. Antes de qualquer palavra existir, existe um clima. Antes de qualquer lembrança organizada, existe uma sensação difusa que mora no corpo. Algumas pessoas crescem acreditando que casa é repouso. Outras crescem aprendendo, sem nunca terem sido avisadas, que o lar é um território de vigilância. Nada precisa ser dito em voz alta. Você entra em um cômodo e já sabe se deve falar menos. Já sente se aquele dia é seguro ou tenso. Percebe quem está irritado, quem finge calma, quem pode explodir se alguém tocar no assunto errado. Esse aprendizado não passa pela razão. Ele se instala nos músculos contraídos, na respiração contida, na capacidade quase automática de antecipar o humor alheio. Crescer assim é crescer atento demais. É por isso que em certos lares alguém nunca descansa por inteiro. Existe sempre uma pessoa segurando o clima, sustentando o equilíbrio emocional de todos, mesmo sem perceber. A psicologia profunda entende isso como um campo invisível que atravessa gerações. Não são apenas histórias individuais, são padrões herdados. Papéis emocionais que passam de pai para filho, de mãe para filha, sem jamais serem questionados. Feridas antigas continuam atuando porque nunca foram nomeadas. O silêncio se torna o elemento que mantém tudo unido. Há verdades que não podem ser ditas sem ameaçar o frágil equilíbrio do sistema. Uma agressão disfarçada de educação, uma ausência transformada em normalidade, um afeto condicionado apresentado como cuidado. Para que a família continue funcionando, essas verdades precisam permanecer enterradas e alguém precisa se adaptar a isso. É nesse ponto que surge a pessoa que sente demais. Ela não escolheu esse lugar, foi treinada para ocupá-lo. Desde cedo, percebeu que algo não batia, que havia uma distância incômoda entre o discurso e a prática, que a ideia de somos uma família unida não combinava com o medo que circulava nos corredores, com o desconforto constante, com a tensão que nunca se dissolvia. Essa percepção não a torna especial, torna-a perigosa para o sistema, porque quem enxerga ameaça a fantasia coletiva, e sistemas baseados em fantasia não enfrentam o que dói, eles atacam quem revela. A sensibilidade passa a ser tratada como defeito, a lucidez vira arrogância, a tentativa de diálogo é rotulada como drama. Aos poucos, uma narrativa se forma. Se essa pessoa fosse diferente, tudo estaria bem. Se fosse menos sensível, menos questionadora, menos intensa, a harmonia retornaria. E assim nasce um pacto silencioso. Amar passa a significar não confrontar. Pertencer passa a significar não enxergar. Lealdade deixa de ser vínculo e se transforma em contenção. Talvez você tenha tentado quebrar esse pacto com cuidado. Tentou conversar com delicadeza, explicar sentimentos, traduzir emoções como quem pisa em terreno instável. Talvez tenha acreditado que, se fosse mais calmo, mais paciente, mais compreensivo, finalmente seria ouvido. Mas há famílias que não querem compreensão, querem obediência emocional, querem que cada um permaneça exatamente no lugar que sustenta o sistema. Chega então um ponto em que algo se esgota. Não é um grito, não é uma explosão.
É uma constatação silenciosa. Você percebe que está se adaptando o tempo todo enquanto a estrutura permanece intacta. Sua presença não está curando nada, está apenas mantendo o que nunca muda. Essa percepção dói porque obriga você a abandonar uma fantasia antiga, a de que com esforço suficiente tudo pode ser salvo. É aqui que começa a ruptura verdadeira. Ainda não fora, mas dentro. Um afastamento psicológico. Um primeiro passo para fora da casa, mesmo estando fisicamente dentro dela. Algo silencioso acontece. Você para de negociar a própria sanidade. E quando isso acontece, não há retorno completo. Quem desperta para o pacto de silêncio já não consegue dormir dentro dele. Siga comigo. A partir daqui começamos a entender como esse papel se forma. E por que sair dele abala tanto todo o sistema? Existe um momento específico em que tudo começa a se reorganizar por dentro. Ele não vem acompanhado de raiva nem de explosões emocionais. Vem com lucidez, uma lucidez fria, quase clínica. Você começa a perceber um padrão que antes parecia apenas confuso. Sempre que o clima pesa, ninguém toca na causa real. O olhar coletivo se desloca quase como um reflexo condicionado para o mesmo lugar, para a mesma pessoa. Não é combinado, não é verbalizado, mas acontece com precisão. E de algum modo, recai sobre você. O corpo reage antes que a mente compreenda. Um aperto no estômago, uma urgência infantil de se explicar, uma vontade automática de consertar algo que você ainda nem sabe o que é. E o mais perturbador, isso parece funcionar. Quando você se retrai, quando assume a culpa, quando aceita o peso, o ambiente relaxa. As conversas retomam, as risadas reaparecem. A família respira, você não. Com o tempo, algo difícil de aceitar se revela. A sua dor tem função. Enquanto você permanece confuso, culpado, tentando se ajustar, o restante do sistema não precisa olhar para si. Você se torna o ponto de descarga emocional. O lugar onde aquilo que não pode circular livremente encontra um corpo possível. Na psicologia profunda, isso é compreendido como projeção da sombra. Tudo aquilo que o grupo não consegue reconhecer em si mesmo, raiva, frustração, ressentimento, controle, violência emocional, precisa ser colocado em alguém. Não para ser elaborado, mas para ser contido. E o sistema não escolhe o mais frágil, ele escolhe o mais capaz de suportar, quem sente mais, quem tenta entender, quem ainda acredita que pode salvar algo. Por isso você aprende a falar com cuidado excessivo, aprende a medir palavras, controlar reações, engolir incômodos, ajusta o tom, recua, pede desculpas por coisas que não fez. Mas quanto mais você tenta, mais se perde. Porque o papel que você ocupa não é temporário, ele é estrutural. Não importa o quanto você evolua, o sistema precisa que você continue sendo o problema. Se você deixar de ser, algo muito maior precisará ser encarado. Um vazio, uma falha antiga, uma verdade que foi evitada por gerações. O despertar, então, não vem como revolta. Vem como uma cena simples, depois de mais uma conversa circular, mais uma acusação disfarçada, mais um pedido para deixar isso para lá, algo esfria por dentro. Uma percepção clara se impõe. Se você estivesse realmente bem, aquela estrutura não saberia o que fazer consigo mesma. Essa constatação não traz alívio imediato, ela traz luto. Porque obriga você a enxergar que o afeto oferecido sempre veio acompanhado de uma condição silenciosa. Continue carregando isso por nós. E quando você começa, mesmo sem anunciar, a sair desse lugar, o sistema reage. A acusação muda de tom. Você está diferente. Como se amadurecer fosse afronta. Como se crescer fosse uma ameaça direta à estabilidade, construída sobre o seu sacrifício. É exatamente aqui que o papel começa a ruir. Não porque você confronta, mas porque deixa de oferecer o próprio corpo como contenção.
O sistema entra em desconforto porque perdeu sua âncora emocional. Você ainda está presente fisicamente, mas já não ocupa o mesmo lugar psíquico. E isso abala tudo. Se enquanto ouve isso, você reconhece esse papel, se sente que por muito tempo carregou o que nunca foi só seu, escreva nos comentários apenas uma palavra: lucidez. Às vezes, nomear é o primeiro ato real de saída. Chega um ponto em que o conflito já não acontece fora. Ele se instala inteiro por dentro. Por fora, quase nada muda. Você continua indo aos encontros, atendendo ligações, respondendo mensagens. Mas internamente, algo começou a rachar. Não com violência, mas com precisão. Como se duas vozes finalmente ocupassem o mesmo espaço e se olhassem sem desviar. Uma delas diz: eles são sua família. A outra pergunta com uma calma desconcertante: e você? Esse é o momento mais delicado de todo o processo, porque aqui não existem vilões claros, não há gritos, não há cenas definitivas, não há justificativas fáceis. Há apenas um dilema silencioso que ninguém ensinou como atravessar. Até onde a lealdade é amor? E a partir de quando ela se transforma em autotraição? A psicologia profunda entende esse embate como inevitável. Não porque você se tornou ingrato, mas porque a psique busca naturalmente a própria forma. Viver inteiro exige diferenciação. Diferenciar-se dói quando o preço é simbólico. Durante muito tempo, lealdade significou ficar, aguentar, relevar, ser maior do que a própria dor. Mas pouco a pouco, algo desconfortável se revela. Essa lealdade nunca foi recíproca. Ela sempre apontou em uma única direção. Você devia silêncio, você devia compreensão, você devia continuidade, você devia permanecer o mesmo para que tudo continuasse funcionando. É nesse ponto que a culpa aparece, não como resposta a uma ação errada, mas como herança emocional. Uma culpa que não reage ao que você faz, mas ao que você começa a se tornar. Você se sente culpado não por ferir alguém, mas por se diferenciar, por pensar diferente, por não repetir o roteiro que sustentou o sistema por décadas. Essa culpa não grita, ela sussurra, diz que você está exagerando, que poderia tentar mais uma vez, que família é assim mesmo, que você está sendo egoísta. Mas há algo que a culpa não consegue explicar. Toda vez que você se escolhe, mesmo minimamente, algo dentro de você melhora. Ainda que doa, ainda que venha acompanhado de medo e luto. Existe uma estranha sensação de verdade nessa melhora. E então a pergunta muda de forma. Já não é: como posso ser fiel a eles? Ela se transforma em algo mais direto e mais incômodo. O que acontece comigo se eu continuar sendo infiel a mim mesmo? Esse conflito não se resolve com argumentos racionais. Ele se resolve no corpo. Na diferença entre a tensão que retorna depois de cada encontro e a estranha paz que surge quando há distância. Na percepção de que grande parte da sua identidade foi construída em reação às expectativas alheias. Individuar-se nesse contexto não é romper imediatamente. É algo mais sutil e mais radical. É parar de pedir permissão interna para existir. Parar de justificar cada limite. Parar de explicar aquilo que o outro não quer compreender. É reconhecer que o amor que exige autoabandono não é virtude, é condicionamento. Esse é o ponto em que muitos recuam, porque avançar exige aceitar uma perda simbólica profunda, a fantasia do pertencimento incondicional. Aceitar que talvez você nunca seja visto por quem precisava te ver primeiro. E isso dói mais do que qualquer acusação explícita. Mas há uma verdade que começa a se impor, ainda que lentamente. Não há como salvar a própria vida mantendo-a presa a uma lealdade que a consome. O vínculo de sangue cria ligação, mas é a consciência que decide quais delas continuarão vivas dentro de você. A partir daqui, algo começa a se deslocar. A decisão ainda não é externa, ainda não é ruptura.
Mas o eixo interno já mudou. E quando isso acontece, nada volta exatamente ao lugar anterior. Há um instante em que a decisão deixa de ser um debate interno e se transforma em clareza silenciosa. Não há explosão, não há cena final, não há discurso preparado. O que existe é uma percepção limpa, quase fria. Nada do que você disser ou fizer mudará aquela estrutura, não por falta de amor, não por falta de tentativa, mas porque ela não foi construída para mudar, foi construída para se manter. Carl Jung observou algo fundamental sobre esse momento. Os rompimentos mais profundos não nascem da raiva. A raiva ainda quer convencer, ainda espera reação, ainda busca reconhecimento. A lucidez não. A lucidez apenas vê. E quando você vê, algo se fecha por dentro. Não como ataque, mas como proteção tardia. Você começa a lembrar de todas as tentativas, conversas que giravam em círculos, limites que eram ignorados ou reinterpretados como agressão, desculpas exigidas por você ter se protegido. E pouco a pouco, uma verdade difícil de aceitar se organiza. Permanecer ali exige uma amputação diária de si mesmo. Não uma vez, sempre. O corpo já sabia disso há muito tempo. Ele avisava antes dos encontros, naquela ansiedade que surgia sem causa aparente. Avisava depois das ligações, no cansaço que não combinava com o conteúdo da conversa. Avisava na sensação recorrente de se perder um pouco mais a cada retorno. A mente tentou racionalizar. O corpo nunca mentiu. A ruptura acontece quando você decide confiar nesses sinais, quando percebe que não está abandonando ninguém, está interrompendo um processo de autoaniquilação. Por fora, isso costuma ser mal interpretado. Parece frieza, parece ingratidão, parece egoísmo. Por dentro, é sobrevivência. Ir embora nesse contexto raramente é impulso. É o resultado de uma soma longa de pequenas violências normalizadas. É o momento em que você aceita uma verdade dura. O amor que te ofereceram sempre teve um preço alto demais. Um preço que exigia que você se tornasse menor para que o sistema continuasse confortável. E o mais difícil não é a ausência, é a narrativa que vem depois. Você passa a ser visto como quem virou as costas, o ingrato, o cruel, o que mudou. Essa versão oferece conforto ao sistema, porque preserva tudo como estava. Se você é o problema, ninguém precisa olhar para o que te empurrou para fora. Talvez nunca olhem, e isso também precisa ser aceito. Há dores que não se resolvem com reconhecimento externo, mas há algo que raramente é dito com clareza. Quando você atravessa essa porta, há um alívio imediato, quase culpa, como se o ar ficasse mais leve. Como se um ruído de fundo cessasse de repente. Você percebe, então, o quanto viveu em estado de alerta permanente. Só depois de sair é que entende o que significa descansar sem pedir permissão. Isso não significa ausência de dor. A dor vem, mas ela é diferente. Não é a dor de se apagar, é a dor de um luto legítimo. Você não está enterrando pessoas, está enterrando expectativas, está se despedindo da ideia de que um dia seria visto, acolhido, protegido naquele lugar. E isso dói porque não existe ritual social para esse tipo de perda. As pessoas estão vivas, o vínculo que você esperou não. Esse é um luto silencioso, sem condolências, sem validação pública. Mas ele é real. E atravessá-lo é parte essencial do processo de individuação. Algo precisa morrer para que algo verdadeiro possa nascer. E às vezes, o que precisa morrer é a fantasia de pertencimento a qualquer custo. Depois que o afastamento acontece, o silêncio não vem vazio. Ele vem carregado. Nos primeiros dias, às vezes semanas, surge uma sensação estranha de leveza, quase suspeita, como se algo apertado no peito tivesse sido afrouxado sem aviso. O corpo responde antes da mente entender. A respiração se aprofunda, o sono muda, a vigilância constante começa lentamente a ceder. É exatamente aí que a culpa aparece.
não como punição moral, mas como eco de um condicionamento antigo. A culpa não pergunta se você fez algo errado. Ela pergunta algo muito mais profundo e cruel. Quem você pensa que é para se escolher? Ela surge em horários improváveis, em datas simbólicas, em lembranças banais. Um cheiro, uma música, um feriado qualquer. De repente você se pega pensando se exagerou, se poderia ter aguentado mais um pouco, se não foi duro demais. Essa culpa não nasce do presente. Ela nasce do papel que você ocupou por anos, o de quem sustenta, o de quem suporta, o de quem não vai embora. Na psicologia profunda, isso é entendido como o último vínculo do inconsciente familiar, tentando se manter vivo dentro de você. Quando a presença física não é mais possível, o sistema tenta sobreviver como voz interna. A culpa não quer justiça, ela quer retorno. Junto dela vem o luto. Um luto estranho, ambíguo, quase sem legitimidade social. Porque você não está chorando apenas pessoas. Você está chorando possibilidades. A mãe que nunca foi. O pai que poderia ter sido. A família que existiu mais como promessa do que como realidade. É um luto sem corpo, sem enterro, sem ritual. As pessoas estão vivas. Aquilo que você esperou delas, não. Isso confunde profundamente, porque a sociedade não reconhece esse tipo de perda. Em vez de acolher, julga. Em vez de escutar, oferece frases prontas. Mas é sua família. Como se isso encerrasse qualquer conversa. Como se o sangue tivesse o poder mágico de curar feridas que nunca foram tratadas. E ainda assim, algo começa a nascer nesse espaço. Sem o ruído constante da adaptação, você começa a ouvir a própria voz. Não de forma clara no início. Ela vem tímida, fragmentada. Gostos que você nunca pôde explorar. Opiniões que não precisaram ser suavizadas. Limites que não geram punição imediata. Você começa a descobrir quem é quando não está reagindo a ninguém. Isso assusta, porque ser livre também exige responsabilidade. Sem o sistema para agradar ou confrontar, você passa a responder pela própria vida. Não há mais um roteiro pronto. Há espaço. E espaço, para quem viveu em alerta por tanto tempo, pode parecer vertigem. Se você está atravessando essa fase e sente que esse luto sem nome também mora em você, escreva nos comentários apenas uma frase simples, do jeito que vier. Eu estou aprendendo a me escolher. Às vezes, escrever isso é um gesto silencioso de compromisso com a própria integridade. E siga comigo, porque ainda há algo importante para compreender sobre o que nasce depois da ruptura. Com o tempo, algo fundamental começa a se reorganizar. O passado não desaparece, mas perde o poder de comando. Ele deixa de ser um centro gravitacional e passa a ser uma referência distante. Você ainda sente saudade em alguns momentos, mas percebe que não é saudade do que foi. É saudade do que nunca existiu. E essa distinção muda tudo. Durante muito tempo, você confundiu apego com esperança. Acreditou que permanecer era uma forma de manter viva a possibilidade de um dia ser visto, compreendido, acolhido. Quando essa esperança cai, o vazio aparece. Mas não é um vazio sem sentido. É um espaço que antes estava ocupado por tensão, adaptação e contenção constante. Nesse espaço, você começa a criar novas referências internas, pequenas, discretas, mas reais. Um dia em que você diz não sem explicar demais. Um dia em que escolhe algo só porque quer, não porque evita conflito. Um dia em que o corpo relaxa sem pedir permissão. São sinais silenciosos de que algo está se reconstruindo. A psicologia profunda entende esse momento como a verdadeira continuação da individuação. Não o rompimento em si, mas o que vem depois dele. Porque sair fisicamente é apenas uma parte. A libertação mais longa acontece dentro. É quando você começa a desmontar as vozes internas que ainda repetem ordens antigas. Não decepcione, não exagere, não seja tão você.
Essas vozes não são suas, são ecos de um sistema que precisava de você pequeno para continuar intacto. E silenciá-las não exige violência, exige repetição, exige consistência, exige escolher a si mesmo em pequenos gestos cotidianos, até que o novo se torne natural. Nesse processo, novas relações começam a surgir, não de forma espetacular, mas de maneira orgânica. Pessoas que não exigem que você se explique o tempo todo, que não interpretam limites como ataque, que não confundem amor com invasão. Relações baseadas em escolha, não em obrigação. Isso não significa que tudo se torna fácil. A dor antiga ainda aparece às vezes, mas agora ela não te paralisa, ela informa. Ela lembra o caminho que você percorreu e o preço que pagou por não se abandonar. E isso cria um tipo diferente de força, uma força silenciosa, sem necessidade de provar nada a ninguém. Você começa a entender que vínculo saudável não exige sacrifício constante do eu. Ele exige presença inteira. E presença inteira só é possível quando você não está ocupado se defendendo o tempo todo. Quando o corpo não está em estado permanente de alerta. Quando a alma não precisa pedir licença para existir. Esse é o ponto em que algo essencial se revela. A ruptura não te fez perder identidade. Ela te devolveu algo que estava suspenso há muito tempo. Você não virou outra pessoa. Você apenas parou de atuar. E isso muda profundamente a forma como você se coloca no mundo. Há algo que quase nunca é dito de forma direta. Quem atravessa esse tipo de ruptura não sai ileso, mas muitas vezes sai inteiro. Você não venceu uma guerra, não provou um ponto, não saiu por cima. O que você fez foi interromper um ciclo. E interromper ciclos quase nunca gera aplausos, gera estranhamento. Carl Jung compreendia a maturidade psicológica justamente nesse ponto. Ela nasce quando alguém deixa de viver como extensão do inconsciente de outros, quando para de carregar papéis que não escolheu, quando aceita que certas feridas não pedem reconciliação imediata, mas distância. Isso não torna ninguém frio, torna consciente. Romper nesse contexto não encerra uma história, inaugura outra. Uma história em que você passa a ser o guardião da própria vida. Não no sentido moralista ou rígido, mas no sentido mais simples e profundo. Ninguém mais decide por você o quanto deve suportar. Ninguém mais traduz seus limites como defeito. Ninguém mais define seu valor pela utilidade que você tem dentro de um sistema adoecido. É comum, nesse estágio, que surja uma sensação estranha de solidão. Não a solidão do abandono, mas a solidão da autonomia. Você percebe que muitas escolhas agora dependem apenas de você. Não há mais um roteiro herdado. Não há mais uma narrativa pronta dizendo quem você deve ser para merecer pertencimento. Isso pode assustar, porque liberdade também exige responsabilidade. Mas, aos poucos, algo se estabiliza. Você começa a confiar mais nos próprios sinais internos. Aprende a distinguir culpa de intuição. Aprende que desconforto nem sempre é sinal de erro. Às vezes, é apenas crescimento. Aprende que paz não é ausência de conflito externo, mas ausência de guerra interna. E talvez você perceba algo curioso. Aquilo que antes parecia egoísmo começa a se revelar como autocuidado tardio. Aquilo que antes era visto como frieza passa a ser entendido como limite saudável. Aquilo que antes era rotulado como mudança negativa começa a se mostrar como amadurecimento. Nem todos vão compreender. Alguns jamais compreenderão. E isso também faz parte do luto. Você precisa abrir mão, não apenas da expectativa de acolhimento, mas da expectativa de reconhecimento. A individuação não pede aprovação, ela pede coerência interna. Nesse ponto, a pergunta que antes doía começa a perder força. Você já não se pergunta o tempo todo se fez a coisa certa. Você começa a perceber que a pergunta mais honesta não era:
Isso é justo com eles? Mas isso é verdadeiro para mim? E essa mudança de eixo reorganiza tudo. O passado continua existindo, mas não te governa mais. Ele vira memória, não sentença. E isso permite que o futuro deixe de ser uma repetição automática. Pela primeira vez, você não está vivendo para sustentar uma estrutura, está vivendo para sustentar a própria integridade. E quando isso se firma, mesmo em silêncio, algo essencial se conclui por dentro. Chegar até aqui não significa que tudo esteja resolvido. Significa apenas que algo essencial foi integrado. Você não saiu ileso desse processo. Ninguém sai. Mas há uma diferença profunda entre estar ferido e estar fragmentado. A ruptura não te poupou da dor, mas te poupou da continuidade de um adoecimento silencioso. Há um ponto em que você percebe que não precisa mais se explicar internamente, que não precisa mais convencer a própria consciência de que merecia descanso, respeito, espaço. Algo se aquieta. Não porque o passado foi curado por completo, mas porque ele deixou de comandar suas escolhas. A ferida vira referência, não direção. Carl Jung entendia que individuar-se é tornar-se aquilo que se é, apesar das pressões para continuar sendo apenas aquilo que o sistema espera. E esse movimento quase nunca é celebrado. Ele é solitário, discreto, muitas vezes mal interpretado, mas é nele que a vida psíquica ganha dignidade. Você pode olhar para trás agora e perceber algo importante. Por muito tempo, você confundiu amor com adaptação. Confundiu pertencimento com autoabandono. Confundiu lealdade com silêncio. E isso não aconteceu por fraqueza, mas por condicionamento. Você fez o melhor que pôde com a consciência que tinha naquele momento. O que muda não é o passado. O que muda é a relação com ele. Você aprende que não precisa mais carregar narrativas que não te cabem, que não precisa mais sustentar estruturas que só se mantêm à custa da sua vitalidade. Aprende que limite não é punição, é contorno. Que distância, às vezes, é a forma mais honesta de respeito, inclusive por si mesmo. Talvez algumas perguntas nunca sejam respondidas. Talvez algumas pessoas nunca reconheçam. Talvez certas histórias permaneçam inacabadas. Mas isso não impede que a sua vida siga inteira. A individuação não exige fechamento externo. Ela exige coerência interna. E aos poucos você começa a perceber algo simples e profundo. Você respira diferente, decide diferente, se posiciona diferente. Não porque se tornou alguém duro, mas porque deixou de ser alguém constantemente dividido. A energia que antes era usada para se adaptar, começa a ser usada para viver. Esse é o verdadeiro retorno a si mesmo. Não um isolamento orgulhoso, mas uma presença mais íntegra no mundo. Você não saiu para destruir vínculos, saiu para não se perder. E isso muda tudo. Se este percurso fez sentido para você, se algo aqui colocou em palavras aquilo que você carregava em silêncio, deixe seu like e se inscreva no canal. Não como gesto automático, mas como um sinal interno de alinhamento com a própria lucidez. Aqui, o compromisso não é com respostas fáceis, mas com perguntas honestas. Não com conforto imediato, mas com clareza duradoura. Que os próximos conteúdos continuem te acompanhando nesse espaço delicado entre consciência e silêncio, onde a vida deixa de ser apenas suportada e começa, pouco a pouco, a ser vivida.